Ei, professor, tá sem ideia para trabalhar aí na sua sala de aula? Deu aquele branco de criatividade? Então vem comigo conhecer a ferramenta Ideias de Atividade da Teach. Vem que eu vou te ensinar. Muito fácil de usar, você vai gostar. Então vamos lá. Aqui, ó, eu entrei em teach.com.br. Essa aqui é a tela inicial da ferramenta. Se você clicar aqui, ó, você tem acesso a todas as mais de 60 opções de aplicabilidade aqui dentro da plataforma da Teach. E a gente vai procurar justamente a ideia de atividades, que é a que eu quero trazer para vocês hoje. Deixa eu achar aqui. Se tiver difícil de achar, só vir aqui em busca, né? Vou escrever ideias. Opa! Aqui, cadê ideias? Aqui, ideias de atividades. Vou clicar aqui. E aí agora é só preencher o formuláriozinho aqui com as minhas informações. Então, o assunto que eu estou abordando aqui na minha sala de aula é a atmosfera. Vou colocar camadas da atmosfera. Eu vou trabalhar com o sexto ano esse assunto. Não vou colocar aqui a BNCC, mas poderia. Minha disciplina de ciências. E aqui você pode dar opções, informações de que tipo de material você tem, se você tem acesso a recursos tecnológicos, se você tem acesso à internet, se você tem acesso aí a cartolina, lápis de cor, né? Se você estiver pensando nesse tipo de atividade. Então você pode dar um pouquinho mais de informação. Eu vou dizer justamente o que eu não tenho. Eu vou dizer que eu não tenho acesso à internet para que ele não me dê ideias que use a internet, porque eu não quero usar nenhum recurso tecnológico essa semana com a minha turma. Então eu vou colocar aqui, ó, que não tenho internet. Opa, coloquei no lugar errado. Aqui embaixo. Não tenho internet ou recursos digitais. Vamos lá. No contexto, você também é opcional, mas você pode escrever um pouquinho sobre sua turma. Vamos supor que sua turma aí tá numa vibe muito grande de Minecraft, tá todo mundo falando sobre isso. Você pode colocar. Se eles estão no meio de um campeonato, uma gincana, você pode colocar isso, tá? Então você pode dar informações sobre essa turma. Eu vou colocar aqui que eu tenho alunos, turma com muitos alunos com dificuldades de aprendizado. Beleza. Vou clicar em gerar, simples assim. E agora a ferramenta rapidamente, assim, assustadoramente rápido, traz para mim aí algumas ideias de atividade para eu trabalhar com essa minha turma do sexto ano, as camadas da atmosfera. Tá? Olha, tá trazendo aí para mim, ele trouxe 3 ideias. E aí eu tenho aqui, ó, uma atividade de mais ou menos uns 10 minutos, que é qual é a camada, para o objetivo de identificar as camadas principais e tal. E aí ele me dá uma opção aqui, ó, o que, que eu vou precisar? Cartões com o nome de cada camada da atmosfera, um conjunto por grupo, né? Apitos ou algum instrumento sonoro para sinalizar o início e o fim da rodada. Então eu vou dividir minha turma em grupos pequenos, vou explicar que farão um jogo de rapidez para identificar a camada, vou ler em voz alta, o primeiro grupo que levantar a mão com o nome correto ganha o ponto. Então assim, um quebra-gelo, né, ali de 10 minutinhos, super rápido, tranquilo de fazer, uma disputa, ó, já me deu uma ideia. Aqui tem uma outra atividade um pouco mais longa, cerca de 20 minutos, para desenvolver também habilidade manual, de trabalho em escrita, trabalho em equipe, e já é para compreender a estrutura, não apenas como aqui, ó, identificar as principais camadas. Então vai depender muito da sua intencionalidade, né? E aqui uma um pouco mais longa, de 30 minutos, que é o Teatro das Camadas. Deixa eu ver que coisa interessante aqui. Uma atividade teatral para explorar as características e a importância de cada camada da atmosfera. E aí criar um teatrinho aqui, dividindo a turma em 5 grupos, um para cada camada, e cada grupo vai ser responsável por criar uma pequena cena teatral sobre a sua camada. Olha que bacana! E aí você pode editar isso aqui, tá vendo? Aqui em cima tem todo uma barra
né, com ferramentas para você editar, trocar fonte, escrever alguma coisa se você quiser, tá? E aqui você pode baixar, tá vendo essa setinha, ó? Você clica em baixar, ou você pode também compartilhar com outro professor, essa é a ideia, tá? Então você pode baixar em arquivo doc ou PDF, ou ainda adicionar em uma aula. Eu vou criar uma aula aqui sobre camadas da atmosfera, tá? Cliquei em adicionar na aula, nova aula. Eu ainda não tenho nenhuma aula sobre camadas de atmosfera pronta aqui. Beleza. E aí, ó, o que acontece? Ele me dá várias outras opções para eu preparar, para incrementar essa minha aula de camadas da atmosfera. Então tá aqui a minha atividade, ó, seria uma atividade de pré-aula aqui. E aí eu poderia criar uma lista de exercício, poderia pedir para ele buscar um vídeo interessante no YouTube para mim, criar um plano de aula, uma apresentação, tá? Criar uma atividade, um mapa mental. E, gente, é só clicar. Quando eu clico, ele já me dá vários mapas mentais que já foram produzidos por outros professores, abordando coisas parecidas, tá? Para ver se eu me interesso. Beleza. Pronto. E aí, se eu quiser trabalhar com mais coisas, ok. Se eu não quiser, tá aqui, ó. É só eu abrir meu arquivo, imprimir, né? Trabalho, deixar ele salvo aqui na minha atividade de camadas da Terra. Ó, ele já colocou para mim aqui a habilidade da BNCC, trouxe uma habilidade de geografia, mas sem problema nenhum. E pronto, tá aqui minha atividade. E aí você pode fazer isso com qualquer componente curricular, com qualquer conteúdo que você esteja trabalhando. É só pedir para ele te dar ideias de atividades e às vezes aí, ó, com aquele bloqueio criativo que você não consegue pensar em nada diferente, pouquinhos cliques aqui na Teach você consegue rapidamente ter ideias para poder trabalhar com a sua turma. Espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que vale a pena. Valeu a pena você assistir. Trouxe informação super rápida. Se inscreve nesse canal, Patriciências. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso e útil para você. Beijo, tchau!